Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores, senhoras deputados, imprensa, a galeria que nos acompanha, cumprimentando aqui a todos também que estão nos acompanhando através da TV Assembleia, em todo o estado do Maranhão, que nós possamos ter um excelente dia e que Deus nos abençoe. Hoje, neste grande expediente, senhoras e senhores, nós queremos trazer um tema muito importante, que inclusive ontem foi objeto de discussão. É um tema que envolve limites da região metropolitana, em função, em detrimento realmente do reinício das discussões que giram em torno das questões territoriais, de limites. Nós protocolamos nesta casa e foi publicado na terça-feira, ontem, 19 de abril, está em Diário Oficial, o projeto de lei 064, que consolida os limites territoriais dos municípios de São Luís e São José de Ribamar. E hoje aqui, nós, neste grande expediente, vamos ter a oportunidade de falar o que é o projeto que consolida esses limites, como nós chegamos realmente a esta iniciativa e o porquê dessa iniciativa. Então, este projeto, ele se deu em função de um requerimento que nós formalizamos o ano passado, presidenta, que solicitou a esta casa a formalização de um grupo de trabalho que foi aprovado, inclusive requerimento número 732. Este requerimento, ele define a criação desse grupo de trabalho, envolvendo o IBGE, o SPU, SADEM, Cefaz, ITERMA, INCIDE, IMESC, envolvendo representantes das prefeituras da região metropolitana. E durante todo o ano de 2015, em vários momentos, nós tivemos várias reuniões de trabalho, reuniões técnicas, de avaliação, reuniões que definiram realmente o norte do trabalho a ser realizado, e que desta reunião surgiram vários pontos e temas realmente pertinentes às questões dos limites territoriais envolvendo a região metropolitana. Então, como método de trabalho, deputados, nós primamos em resolver, a princípio, em parte, essa problemática que é muito séria e antiga. Há muitos anos, esta casa discute limites territoriais. Há muitos anos, as comunidades que giram em torno realmente das questões de limites, envolvendo principalmente a questão da região metropolitana. É claro que essas questões também são pertinentes em todo o estado do Maranhão. Temos problemas em todo o estado envolvendo limites, considerando conurbações, né? Considerando o inchaço realmente de comunidades, de bairros inteiros, que adentram, às vezes, outros municípios, povoados. Enfim, as questões são mais diversas que envolvem o tema. Mas, de forma muito especial, nós estamos iniciamos esse trabalho pela região metropolitana e, de forma mais especial ainda, pela região que envolve os limites entre São Luís e São José de Ribamar. Essa foi a metodologia proposta pelo grupo de trabalho. Nós nos debruçamos, deputado Sarney Filho, sobre esta condição. Inclusive, ontem, nós tivemos uma reunião muito importante que reiniciou essas discussões. Inclusive, já protocolei um requerimento solicitando a continuidade desse grupo de trabalho, presidente, por considerar a sua importância, porque deu resultados. Esse projeto de lei que apresentei a Vossas Excelências e apresento à sociedade maranhense, de forma muito especial, às comunidades de São Luís e de São José de Ribamar, ele vem ao encontro de um anseio de todos os bairros que ficam nos limites desses municípios, que faltam serviços básicos de atenção e padecem realmente com a falta de infraestruturas e clamam por soluções. E eu acredito que a primeira solução é definir que bairro pertence a qual município. E foi isso que nós fizemos.
Então, com a aprovação do requerimento, trabalhamos muito intensamente, junto aqui com o IMESC, o IBGE, representantes das prefeituras, inclusive agradecendo a participação e o apoio que estes dois órgãos deram na condição técnica de trabalho para este grupo. E, claro, vou ter a oportunidade de aqui fazer os agradecimentos a todos, nominalmente, mas aqui, dando continuidade, fazendo referência realmente ao que foi realmente colocado, nós conseguimos este resultado, que nada mais é de que a consolidação desses limites definidos pelo censo realizado em 2010. E aqui, inclusive, nas minhas mãos, eu tenho cópia de todas as atas públicas, e ao que faço também referência. Tive acesso, inclusive, essas atas, a população tem acesso. São várias atas de reuniões, desde a instalação da CMGE, que é a Comissão Municipal de Geografia e Estatística, que foi implantada desde a instalação, no dia 17 de julho de 2009, em São José de Ribamar. Está aqui a ata dessa comissão, e todas as definições de participação integrantes do poder executivo, municipal, estadual, no caso, o Estado do Maranhão, também representantes de entidades representativas de classe. Então, essas atas aqui são atas públicas que demonstram realmente o comprometimento que estes dois órgãos, tanto o IBGE quanto o IMESC, tiveram para desenvolver esta iniciativa, consolidando todos os pontos e definindo os bairros aos quais realmente pertencem cada município aqui, Verde, me conceda uma parte, realmente elencado. Concedo já uma parte de Vossa Excelência, deputado Bira. Depois uma parte para o deputado Adriano Sarney, por favor. Pois não, deputado Adriano. Logo após o deputado Bira... Souza Neto também quer fazer uma parte, deputado Juninho Verde. Deputado Souza Neto. Com certeza. Eu concedo já uma parte de Vossas Excelências. Então, com essas atas aqui, claramente, foi a demonstração do que prevê, inclusive, os dispositivos legais, quando falam em realização de consulta prévia. Está lá no parágrafo 4º da Constituição Federal, no artigo 18 do parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988, que define, né, essas questões, a necessidade dessa consulta prévia. Então, eu tenho em minhas mãos aqui as consultas que foram realizadas através de reuniões de trabalho, reuniões técnicas de apresentação de resultados do censo de 2010. Está disponível a quem queira realmente acessar essas informações. E aqui eu posso até retratar, por exemplo, falei aqui da instalação da comissão, mas também, aqui, só para termos uma referência, uma das sugestões que foi dada, inclusive, em uma dessas reuniões, foi dada pelo, então, vice-prefeito de Ribamar, de Sampaio Nunes. Deputado Júlio Verde, quando possível uma parte, deputado Vinícius Louro. Com certeza, deputado Vinícius. Vou certamente permitir uma parte de Vossa Excelência. Ele diz aqui na sua referência e na sua sugestão ao IBGE, em uma das reuniões, que estas reuniões, né, mais amplas, devam ser de conscientização às comunidades, que o IBGE adote a legislação vigente do perímetro urbano, já promulgada e constante no plano diretor, ou seja, respeitando realmente a autonomia dos municípios, respeitando o que prevalece a lei. Nós aqui não vamos alterar, e aqui eu quero deixar bem claro, que nós não vamos aqui alterar limites entre esses municípios. Nós estamos consolidando o que nós já temos de efetividade entre esses municípios. Inclusive, só para contextualizar também, temos em nossas mãos aqui algumas consultas, deputados. Por exemplo, fizemos questão de direcionar algumas consultas a vários órgãos estaduais. E aqui eu quero citar, em primeiro lugar, aqui, alguns exemplos. A consulta que nós fizemos ao TRE e obtivemos resposta. Então, esse trabalho aqui, nós fizemos enquanto comissão, mas aqui eu quero também, para honrar aquele que nos honrou na oportunidade, o presidente da Comissão das Cidades, à época, deputado Fábio Braga,
que acolheu a iniciativa, que esteve junto conosco, está ao nosso lado, está assinando, inclusive, esta iniciativa de projeto de lei. Então, está assinado por mim, o deputado Fábio Braga, que era presidente à época. Então, a resposta que nós tivemos aqui, através do ofício 114, que foi encaminhado, nós tivemos a seguinte resposta. Em atenção ao ofício 114, a Lema, 2015, datado de 2 de 12 de 2015, informo que este tribunal utiliza-se dos limites territoriais estabelecidos em lei e fixados pelo censo de 2010 para definição dos limites das zonas eleitorais de São Luís e São José de Ribamar. Ora, senhoras e senhores, se o TRE utiliza no bojo das suas atuações de trabalho, definindo eleitoralmente o colégio eleitoral de Ribamar e de São Luís, definindo quem é o eleitor de Ribamar e quem é o eleitor de São Luís, nós não questionamos, porque advém de um trabalho técnico e certamente já define que esses dois municípios sabem perfeitamente quem são os seus eleitores. Está definido na forma e na dinâmica de trabalho do próprio TRE. Aqui o domicílio eleitoral. Então, não há que se questionar. Então, foi uma resposta que foi obtida a esta casa, que foi direcionada à comissão, deputado Fábio Braga, a Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, e que realmente corrobora, confirma com essas nossas proposições a necessidade de definir, de uma vez por todas, os limites entre estes dois grandes municípios da região metropolitana. Até porque a população precisa de respostas e respostas efetivas para que nós possamos virar uma página e assim fazer com que os municípios voltem realmente as suas atenções a estes limites, levando serviços de qualidade. Mais uma resposta. É claro que são muitas respostas que nós tivemos, mas também vai ficar à disposição de Vossas Excelências. Mais uma, eu quero citar aqui também a resposta da secretária Flávia Alexandrina, secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano, secretária das Cidades, que respondeu, reiterando o ofício 115 e o ofício 134, que também nós reformulamos o ofício, diz o seguinte, a resposta da secretária de Estado, diz, vimos informar a Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional da Assembleia Legislativa que esta Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, CECID, utiliza como parâmetro técnico e legal para a execução das suas atividades os limites territoriais dos municípios de São Luís e São José de Ribamar, conforme estabelecidos na Lei 8.525, de 6 de dezembro de 2006, e fixados pelo censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Então, para conceder o apaixo das Vossas Excelências, eu teria outros expedientes, mas me dou por satisfeito, contemplado realmente em citar essas referências. Ou seja, vários órgãos, Odebrecht Ambiental utiliza também, SEBRAE utiliza, enfim, todos os órgãos estão utilizando o que define os limites territoriais entre dois municípios, deputada Graça Paz. Então, nada mais do que justo que nós estabelecemos na forma legal para que não hajam mais divergências. E se houverem, nós vamos ter 4 sessões, e eu quero aqui contar com a apreciação de todos para que possamos colocar nossas devidas emendas e assim nossos questionamentos se tornem mais propositivos e que nós possamos realmente ter uma lei que garanta, acima de tudo, o direito a estes homens e mulheres, a estas famílias que vivem na região metropolitana entre São Luís e São José de Ribamar. Mas concedo à parte, a Vossa Excelência, deputado Brito Pinaré. Deputado Júnior Verde, cumprimentar a Vossa Excelência por trazer esse tema relevante, que todos nós estamos envolvidos e tratando com muita ênfase sobre essa questão dos limites territoriais dos municípios da Ilha de São Luís. Há um consenso entre nós. A lei atual, que é de 85, ninguém aceita, ninguém concorda. Nem os órgãos técnicos, nem esta casa, nem os gestores municipais, nem o povo. Portanto, esse é o nosso consenso. Segunda coisa, não se trata apenas dos limites entre São Luís e Ribamar.
Nós temos que levar em consideração os 4 municípios da ilha. Nós temos Paço do Lumiar e temos Raposa. Terceira coisa, é fundamental que a gente ouça a população, porque nós temos uma opção, que é a mais fácil, diga-se passagem, que é legalizar a linha operacional, como Vossa Excelência está defendendo, que é uma proposta aceitável, respeitável, mas não é a proposta que corresponde à expectativa da população. Então, é fundamental ouvir a população, sobretudo a população na região de fronteira entre os municípios, porque nós podemos fazer alguns ajustes, algumas alterações podem ser feitas, mas não adianta a gente fazer isso só pela iniciativa das nossas cabeças iluminadas. É preciso ouvir o povo. O que a população percebe sobre isso? Então, dessa forma, eu entendo que nós vamos ter uma solução mais adequada. É importante a audiência que vai acontecer, porque ela vai permitir que a gente tenha uma visão mais ampla dessa situação, mas vai ser mais importante ainda quando a gente descer para estas comunidades e ouvir a população sobre esta proposta que está apresentada aqui. Então, eu cumprimento Vossa Excelência, achamos que é importante o caminho que estamos seguindo, a reunião preparatória ontem também foi boa, né? E acredito que a audiência vai ser melhor ainda e vai nos ajudar a resolver esse problema. Nós estamos de comum acordo de que isso precisa ser resolvido definitivamente, porque é uma condição importante, inclusive, para ajudar a colocar em bom funcionamento a nossa região metropolitana, que até hoje não funcionou adequadamente, né? Essa não é a única razão para ela não funcionar, mas certamente isso cria um embaraço, porque nós não sabemos, e muitas das vezes, onde começa e termina cada um dos municípios da ilha. Portanto, seriam essas minhas palavras. Eu cumprimento mais uma vez Vossa Excelência. Agradeço, deputado Bira, inclusive a sua preocupação muito séria, pertinente, oportuna realmente a este momento. É importante que as populações sejam ouvidas, mas aqui fazer um destaque, só para reforçar o que já falei. A população desse entorno, ela foi devidamente ouvida naquela época de 2009, 2010, durante, né, claro, Me permita o recenseamento. Só mais uma parte, deputado. De fato, foi ouvido, isso aí ninguém duvida. Os órgãos técnicos fizeram um trabalho bom e sério em 2009. Mas aquela circunstância era outra. Perfeito. Eles precisavam de um acordo para viabilizar o censo de 2010. Não se teve a oportunidade de discutir com a profundidade necessária, porque era uma necessidade imediata. Inclusive, São Luís queria ter mais de 1 milhão de habitantes, Ribamar queria ter mais de 150 mil habitantes. Então, isso pesou muito no desenho que foi feito na divisão dos limites desses municípios. Então, agora, sem esta pressão, né, censitária, né, como havia em 2009, porque o censo seria em 2010, permite que a gente faça esse debate com mais tranquilidade. Então, a minha sugestão é apenas que a gente possa dar oportunidade para ouvir a população e, assim, fazer os ajustes necessários para que esta proposta possa ser viabilizada. Com certeza, deputado. Até porque nós somos defensores do diálogo, dos entendimentos, e é preciso continuar. Quando nós tivemos essa iniciativa, que Vossa Excelência, junto com o deputado Wellington do Curso também, solicitaram estas reuniões, essa reunião especial para discutir, e também a audiência pública que nós vamos ter, é fundamental para continuar os diálogos, até buscar os entendimentos. Mas é preciso partir de um ponto, e eu até vou fazer referência depois a um bairro assim, que foi objeto até de discussão na reunião, que foi o Parque Vitória. Eu tenho algumas informações aqui muito pertinentes a esse tema. Mas aqui só para continuar essa questão dos apartes, permitiu o deputado Adriano Sarney o aparte, mas já saibam... deputado. Que logo após o Adriano Sarney, Vossa Excelência tem uma parte. Adriano, logo após o deputado Souza Neto também, né? Deputado, muito obrigado pela parte. Deputado Júnior Verde, quero parabenizá-lo pela iniciativa, pela preocupação. Eu acho necessário e urgente definirmos os limites. Eu acho que o que nós precisamos é definirmos o mais rápido possível.
Não é possível, não é normal que populações vivam ao limite, no limite do subdesenvolvimento, que são esses limites desses municípios. Nós precisamos saber, de fato, quem é aquela prefeitura que vai tomar conta daquela localidade. Nós não podemos cruzar os braços, nós precisamos dar um ponto final nisso. E nós temos hoje uma solução palpável, uma solução plenamente viável, que nós podemos resolver. Não apenas o limite de São Luís com São José de Ribamar, que é o caso do vosso projeto de lei, mas os limites de todos os outros municípios do Maranhão, porque todos os municípios do Maranhão têm problema de limite. E todos aqueles habitantes que moram naqueles limites sofrem porque não sabem a quem recorrer. Então, deputado Júnior Verde, eu sou favorável ao seu projeto de lei, como presidente da Comissão de Assuntos Municipais. Eu acho, claro, que temos que discutir, mas nós estamos discutindo. Nós fizemos uma primeira reunião preparatória para a audiência pública do dia 4. No dia 3, e já deixo aqui essa data marcada, que no dia 3, ou seja, um dia antes da audiência, nós teremos uma segunda reunião preparatória, deputado Bira, deputado Júnior, deputado Souza Neto. Dia 3, nós teremos uma segunda reunião preparatória com a representatividade de todos os representantes das prefeituras da Grande Ilha de São Luís, com o Ministério Público, com representantes do IMESC, com representantes do IBGE, para que nós possamos discutir ainda mais esse projeto de lei e essa questão. Então, Vossa Excelência tem o nosso total apoio e vamos avançar, porque eu acho que esse é o ponto de partida. A partir desse vosso projeto de lei, nós vamos levar essa sistemática, essa metodologia para todo o Maranhão. Muito obrigado. Eu que agradeço a Vossa Excelência, deputado Adriano Sarney, e até pelo deferimento e a inclinação que Vossa Excelência realmente em acompanhar essa iniciativa, até porque nós temos aqui um momento, um ponto realmente de apoio para definir essas questões. Até porque o resultado realmente deste censo, ele levou em consideração o sentimento de pertencimento desta população, levou em consideração os empreendimentos públicos que ali já estavam realmente efetivados, levou em consideração as avenidas, ruas, até porque o projeto anterior, o deputado fez referência, o deputado Bira citou ainda há pouco, por exemplo, no projeto anterior, o que acontecia? A casa, ela pertencia a um município e o banheiro da casa estava em outro município. Então, ninguém se entendia. Realmente muito problemático, porque era uma linha reta. Não se considerou realmente esses pontos definidos, considerando rios, né, considerando realmente avenidas, considerando marcos que pudesse definir de forma bem realmente consistente onde inicia e onde termina realmente o município. Então, eu quero dizer que vários critérios foram utilizados e ponderados para se chegar a esse resultado do censo. E eu vou citar, após a parte do deputado Souza Neto, logo em seguida o deputado Vinícius, foi o primeiro deputado Vinícius? Então, primeiro a parte do deputado Vinícius Louro e logo em seguida o deputado Souza Neto. Aí, logo após o deputado Vinícius, eu vou citar aqui os bairros aqui que são motivos realmente destas divergências, né, entre os limites, só para contextualizar e para citar que fazem parte dos pontos que estão elencados, está devidamente publicado em Diário Oficial, que é acessível a todos os pontos definidos, desde o primeiro ponto, P1, né, tudo definido com demarcações realmente cartográficas, geográficas, ou seja, do ponto 1 ao ponto 58, nós temos aqui as definições realmente limitando e definindo quem são os bairros que pertencem a cada município dessa região de conflito. Deputado Vinícius. Muito obrigado pela parte do deputado Júnior Verde. Quero aqui, primeiramente, parabenizá-lo, Vossa Excelência, por um assunto tão importante, um tema onde a sociedade da Grande Ilha, da região metropolitana, tem a necessidade de que isso seja resolvido. Mas
eu vou aqui usar as palavras do nobre amigo e ex-deputado Zé Raimundo, do Maranhão TV, que esse é um assunto que vem sendo se tratado desde o século passado. Então, realmente, nós precisamos e queremos que essa situação seja resolvida. Isso, novamente, eu tenho que parabenizá-lo pelo assunto, mas peço também, onde, antes da minha fala, falou o deputado Adriano Sarney, que é o presidente da Comissão Municipais desta casa, que a gente possa levar esse tema também para a região do Médio Mearim. Lá, hoje, nós temos muitos problemas nessa questão territorial, principalmente isso aqui, no próprio discurso do deputado Bira, do Pindaré, que ele falou ontem na tribuna dessa casa, eu fiz a mesma indagação. Nós temos o problema de Santo Antônio dos Lopes, Lima Campos e Capinzal do Norte, sobre esse problema territorial, principalmente lá agora que tem a questão do gás natural. Então, já teve a reunião no município de Lima Campos, né, e através do IMESC, e a reunião muito proveitosa, mas que está gerando muitos problemas, até agora, com a população. E o mesmo caso acontece no município de Trizidela do Vale, a São Luís Gonzaga, onde nós temos lá o povoado Patrocínio, que é um povoado de pessoas humildes, de pessoas hospitaleiras, mas um povoado que pertence ao município de Capinzal, de São Luís Gonzaga, mas toda a estrutura, vamos dizer, e onde o povo vai mesmo para resolver suas coisas é o município de Trizidela do Vale. A própria população hoje não quer fazer parte do município de São Luís Gonzaga, no caso do patrocínio, né? Porque realmente quem oferece toda a estrutura e tudo é o município, é o município de Trizidela do Vale. E levando em consideração a questão da região metropolitana, é um problema sério, porque hoje nenhum prefeito quer investir nessas áreas que ficam de limite, porque o prefeito de determinada cidade joga a responsabilidade para o outro prefeito. Não, faz parte. O outro prefeito, não, é de lá. E aí, na hora de arrecadar, os dois cobram. Então, realmente, é uma situação mesmo grave, e eu parabenizo a Vossa Excelência, e que isso realmente possa ser solucionado, porque o povo clama por urgência. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado Vinícius, inclusive, como fiz referência, só para conhecimento de todos, integram a área de competência político-administrativa do município de São Luís as seguintes localidades: Tibirizinho, Residencial Nestor, Vila Sarney Costa, Reinaldo Tavares, Cidade Olímpica, Vila Geniparana, Recanto dos Signos, Parque Aurora, Jardim das Margaridas, Quatraque 1, Residencial Primavera, Quatraque 2, 3 e 4, Itapiracó, Ipenturu, Santa Rosa, Planalto Turu 2, Planalto Turu 3, Vila Luizão, Sol e Mar. Integram a área de competência política administrativa do município de São José de Ribamar as seguintes localidades: Jardim Tropical, Vila Operária, Vila Flamengo, Vila Cafeteira, Maiobinha, Vilagem do Quatraque 5, Jardim Araçagi, Itaguará, Conjunto Jardim Alvorada, Sítio Trizidela, Novo Quatraque, Terra Livre, Canudos, Parque Vitória, Bom Jardim, Vila Alonso Costa, Loteamento Altos Jaguarema, Residencial Hilton Rodrigues. Inclusive, antes de conceder a parte a Vossa Excelência, deputado Souza Neto, eu que faço referência ao Quatraque 5, que pertence a São José de Ribamar, que acabei de citar. Alguns anos atrás, o deputado Kleber Verde encaminhou recurso para São José de Ribamar e as ruas do Quatraque 5, deputado Bira, foram todas asfaltadas, graças a uma emenda parlamentar do deputado Kleber Verde. Mas por que não eram asfaltadas? Porque ficava naquela zona de conflito. É Ribamar, é São Luís, e realmente, percebam, Vossa Excelência, por que o Quatraque 5 está aqui, São José de Ribamar? Porque faz parte, de forma prática, de forma definida em censo, de forma realmente contextualizada, através da execução de serviços de órgãos estaduais, e aí ficou, sabendo-se dessa definição, o recurso foi para Ribamar e não para São Luís, e as ruas foram asfaltadas. Só para dar esta referência. Como também, outra referência do Parque Vitória, que aqui foi destacado, o Parque Vitória, como uma área realmente, inclusive recentemente, a população clama por melhoria da qualidade de alguns serviços nessa localidade. E é claro que
é fundamental, e é isso que nós queremos levar uma solução a essa população, deputados, para que nós possamos realmente, por exemplo, no Parque Vitória, só para citar, eles são originados de uma gleba chamada gleba Santana Turu. Essa gleba, ela é um loteamento, foi um loteamento realizado, inclusive, através da Prefeitura de Ribamar, com 2.250 casas, foi aprovado em 1991, então todos que lá residiam sabiam que eram de Ribamar, não havia nenhum problema, inclusive essas informações foram nos repassadas também pelo vice-prefeito Eus, que participou do grupo de trabalho, junto conosco. Então, é realmente a oportunidade que nós temos de legalizar e dizer a todos os moradores do Parque Vitória que a responsabilidade é de Ribamar. Então, o asfalto, o saneamento básico, a educação, então nós temos que primar e buscar realmente essa efetividade. E assim nós vamos conseguir avançar, não nas questões das discussões, mas nas questões humanitárias acima de tudo. Mas, deputado Souza Neto, Vossa Excelência tem uma parte. Presidenta, me permita só com antecedência do tempo, só para a gente poder já conceder uma parte ao deputado Souza Neto. Obrigado, senhora presidente. Parabenizar o vosso pronunciamento, deputado Júnior Verde, que ontem a gente fez parte de uma reunião importantíssima, né? E essa sua iniciativa com esse projeto de lei aqui fica muito importante até para acelerar essa discussão. Inclusive, o deputado Bira ontem foi muito feliz em ter dito que existe um sentimento, né? E o deputado Eduardo Brade até sugeriu que nessa eleição agora, porque dizem que para fazer um plebiscito existe um gasto muito grande pelo TRE, se colocasse nessa eleição agora já uma pergunta para saber se a pessoa era de Ribamar ou de São Luís. Mas Vossa Excelência está de parabéns, só para dizer que também na minha região, lá em Santa Inês, existe essa discussão, porque existe a cidade de Bela Vista e a cidade de Vitorino Freire, que existem uns povoados dentro de Santa Inês, que realmente todo mundo, como disse o deputado Vinícius Louro, foge de certas responsabilidades na hora de cobrar. Mas aqui não vai longe, né? Aqui no Araçagi, fica sempre, tem lugares que tem dois CEPs. Na hora de entregar uma encomenda, o tributo sai mais caro, dependendo do valor do frete, se for em Pasto do Lumiar é um preço, Ribamar, todos são do Araçagi, ou seja, e esse estudo que o IBGE fez de 2014 está atualizado, eu acho que Vossa Excelência está de parabéns e vamos prosseguir nessa causa, que é uma causa muito importante para o restabelecimento dessa ordem aqui, da delimitação dos municípios. Muito obrigado, senhor. Eu agradeço a Vossa Excelência. Só para finalizar, senhora presidenta, agradecendo ao Marcelo Vigílio, que é o chefe da unidade, né, do IBGE, que participou das reuniões de trabalho, também a Elimarta, chefe de base territorial, também, que colaborou muito no IBGE, né, com nossos trabalhos, pelo IMESC. Agradecer ao senhor Josiel, o diretor de estudos ambientais e cartográficos, também deu grande contribuição. Então, agradecer ao Eudes Sampaio, que realmente representou muito bem o município de São José de Ribamar. Ainda tem orador inscrito. Já concluindo, senhora presidenta. Então, todos que participaram, os nobres parlamentares, agradecendo aqui pela oportunidade que Vossas Excelências nos concederam realmente, e a população do Estado do Maranhão, em especial de São Luís, que nós aqui, com esse projeto de lei, queremos dizer a Vossas Excelências, dizer ao povo desse Estado, que realmente nós queremos, ao longo desses 4 anos, contribuir com o nosso Estado. Precisamos avançar em muitas demandas, em muitos quesitos, e certamente esses limites é um ponto de apoio para realmente nós consolidarmos direitos a estes homens e mulheres, a essas famílias que ali vivem, inclusive, deputado Adriano, solicitar a Vossa Excelência que nós possamos nos unir enquanto comissão realmente de assuntos municipais e de direitos humanos, porque também é um tema relacionado aos direitos humanos, e eu estarei participando das reuniões para que nós possamos juntos realmente contribuir com o nosso Estado ainda mais, ajudando a resolver problemáticas como essa. Muito obrigado a Vossa Excelência pela consideração do tempo e obrigado a todos, que Deus nos abençoe.